Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos a segunda parte da aula de revisão sobre a Era Vargas, né? A gente vai ver aí a questão do movimento de 1930, que muitos historiadores chamam de Revolução de 1930, e retomar brevemente algumas características aí da Era Vargas, que foi dividida em 3 períodos distintos. Sejam bem-vindos também, professores da rede, que sempre prestigiam o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Mais uma vez lembrando, é uma aula de retomada de habilidades e objetos do conhecimento do 2º bimestre, certo? Vamos conhecer então as habilidades do currículo que a gente está retomando? Hoje, as nossas habilidades de retomada são caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. A outra habilidade é identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil em diferentes escalas, nacional, regional, cidade e comunidade. A gente sabe que o período Vargas aí foi marcado por uma transição principalmente econômica do Brasil, muito apoiado pelo modelo agrícola antes da chegada de Getúlio Vargas, e aí a transição aí para a industrialização, a agricultura de exportação também fortalecida, ou seja, outras estruturas começaram a ser desenhadas aí a partir desse momento, que é um momento bastante significativo aí da República, certo? Vamos olhar aí na tela os objetivos da nossa aula. Então, nós temos como objetivo hoje discutir os processos históricos que quebraram a política oligárquica do café com leite. A gente já conversou um pouquinho sobre isso na aula anterior. E analisar as causas da Revolução de 30 e o governo provisório de Getúlio Vargas, né? Então eu estava até falando aqui com vocês agora há pouquinho que alguns historiadores chamam esse movimento, esse período aí de quebra da política do café com leite, né, de revolução, a Revolução de 1930. Então, com base nessa palavra, nesse termo revolução, vocês estudantes já vão iniciar a nossa aula com uma interação. Vai aparecer uma perguntinha na tela para vocês. Como vocês, estudantes, definem a palavra revolução? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e registrarem aquilo que vocês, né, vão definir de revolução lá no nosso chat. Já já a gente volta.
Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat, algumas definições bastante interessantes aí sobre o termo revolução, eu vou compartilhar com vocês. Pessoal da Escola Jeremias, lá de Monte Alto, um abraço para vocês, sempre participando aqui. Hoje a professora Milena trouxe a resposta de duas estudantes. A primeira é a Vitória, que disse que revolução para ela é uma transformação radical. Né? A estudante, acho que é o estudante André, disse que são grandes mudanças e transformações. A estudante Mariana disse que ela define revolução como evoluir. E lá da Escola Jeremias de Monte Alto também nós temos a resposta da estudante Pietra, que ela disse que o conceito de revolução é entendido como uma transformação radical de uma determinada estrutura política, econômica, social ou cultural, né? Uma transformação grande, radical, né? O professor Nelson trouxe a questão da transformação e, para a gente finalizar aqui, a estudante Lorena também disse que é uma transformação social, tecnológica, mundial, ou seja, uma coisa nova. Pois é, né? Quando a gente usa essa palavra revolução, né? Vamos revolucionar, é mudar totalmente, né? É mudar uma configuração para algo completamente novo e diferente. E por conta disso, né, desse conceito de transformar uma coisa que era X para Y, é que muitos historiadores pontuam aí que esse movimento que levou Getúlio Vargas ao poder foi sim uma revolução. Eu acho que os professores de vocês aí na escola vão poder falar um pouquinho melhor do historiador Boris Fausto. Ele é um historiador muito importante para o nosso país e ele, no seu livro História do Brasil, ele define que esse movimento que levou Getúlio Vargas ao poder é sim uma revolução, porque lá nas eleições de 29, que a gente viu na aula passada, vocês devem ter reparado que existiam ali disputas, né, entre oligarquias. O pessoal do Nordeste, depois somaram-se a eles o pessoal de Minas Gerais, as elites urbanas do Sul, contra as elites que estavam dominando a cena política desde o final do século XIX, que era o pessoal ali do café, né, o pessoal de Minas e São Paulo. Então, com as eleições de 29, a gente teve essa quebra, né, da política do café com leite e outros grupos ascendem ao poder. O Getúlio Vargas, membro das elites urbanas do Sul, os militares o apoiaram, essas oligarquias do Nordeste, de Minas também. Então é um outro grupo, uma outra galera que está chegando na cena política brasileira. Só por aí a gente já pode entender como revolução, uma mudança, né, grande, significativa, fora aí também as questões econômicas que foram implementadas aí pelo governo Vargas, nesse primeiro momento dele no poder, que durou 15 anos, certo? Vamos ver aí um pouquinho, então, como é que foi essa marcha, essa chegada do Getúlio Vargas ao poder. A gente viu na aula passada que existiram vários movimentos ali, inclusive de contestação ao resultado das eleições de 29, que favoreceram esse processo que a gente vai conferir agora. Dá uma olhadinha. Então, vamos fazer uma leitura, eu vou ler daqui e vocês leem daí. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de Estado. O golpe de 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha, certo? Na década de 1930, uma crise internacional abateu também o Brasil. A crise financeira de 1929, que ocorreu como um desdobramento da queda de valores americana. Com o assassinato do candidato a vice-presidente da República, João Pessoa, a indignação tomou conta do país e os conflitos se acirraram. Dessa forma, no dia 3 de outubro, o exército liderado por Getúlio Vargas e Juarez Távora marchou até o Palácio do Governo, onde uma junta governativa se forma,
o Washington Luiz é preso e enviado para o exílio na Europa. Junta governativa, vocês podem até ver aí na imagem, né, o momento em que Getúlio Vargas chega ao Palácio do Governo, e é essa galera aí que apoia nesse momento esse movimento de Vargas, e o Washington Luiz é preso e depois exilado. Então, a gente já tem em mente que uma das rupturas, né, todo esse processo é que essa República de Vargas, né, a partir de Getúlio Vargas, já começa com um presidente que é, entre aspas, empossado, né, ele toma a posse, ele ocupa a cadeira de presidente fora de um processo eleitoral, aí apoiado, como eu já pontuei, por diversos grupos, certo? Vamos continuar a leitura? Está quase acabando, vamos lá. Às 3 horas da tarde do dia 3 de novembro de 1930, a junta militar provisória passou o poder no Palácio do Catete a Getúlio Vargas, que vestia uma farda militar pela última vez na vida, encerrando a chamada República Velha. No discurso de posse, Getúlio estabelece 17 metas a serem cumpridas pelo governo provisório. Anotem aí essa primeira etapa, governo provisório. Então, o que seria esse governo provisório? Getúlio governava através de decretos que tinham força de lei. Esses decretos sempre começavam assim: o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que... taranã, taranã, taranã. O que isso significa? Pode voltar aqui para mim, diretor. Significa que nesse chamado governo provisório, o Getúlio Vargas decretaria, né, algumas deliberações que ele teria para o país sem consultar um legislativo, ou seja, um órgão, né, político, né, formado aí por deputados. Não tinha isso, tá? Então, através daquele decreto, ele já estava promulgando, ou melhor, outorgando determinações para o país. Isso significa que Getúlio Vargas estava, sim, centralizando poderes em suas mãos, tá? A justificativa, a alegação da época era que esse governo seria provisório. Algumas mudanças necessárias para o país precisariam ser tomadas aí medidas rápidas, por isso esses decretos. Mas, né, a gente já sabe, ele ficou 15 anos no poder. Então, esse provisório aí, só que não. Então, através desses decretos-lei, ele foi governando os primeiros anos sob essa alegação, certo? Eu vou ali para a lousa digital para a gente poder fazer uma linhazinha do tempo com vocês, tá? Para vocês anotarem aí no caderno. Eu vou fazer ela bem simplesinha, mas vocês podem caprichar no caderno de vocês aí, tá? Pegar a caneta preta. Então, a gente já sabe que 1930, nós tivemos o governo provisório, vou colocar aqui o GP, certo? Uma das características eram os decretos-lei. A professora Luísa está morrendo de saudade de escrever na lousa, tá? Então, vocês não reparem a letra da professora Luísa, que não está lá aquela maravilha, tá? Então, depois desse período aqui dos decretos-lei, a gente também pode colocar como uma importante marca desse momento os interventores. Professora, quem eram os interventores? Os interventores eram pessoas que apoiaram Getúlio Vargas nesse momento, né? Nesse momento aí de chegada ao poder, militares, alguns, né, membros das oligarquias do Nordeste, e esses interventores substituiriam os antigos governadores de estado. Para vocês terem uma ideia, né, um dos interventores nomeados para o estado de São Paulo era uma pessoa do Nordeste. Vocês já imaginam que a população de São Paulo, principalmente os cafeicultores, estavam meio pistola com Getúlio Vargas desde a quebra da política do café com leite. Essa questão dos interventores, que é o Getúlio Vargas nomeando alguém do apoio, da confiança dele, e alguém que não era paulista, deixou a população, principalmente as elites desse estado, mais pistola ainda, tá? E aí a gente vai ter um outro evento interessante, pode voltar aqui para a nossa linha do tempo, que a gente também não pode deixar de pontuar, que é a Revolução de 1930,
32, tá? Então, a Revolução de 32 é a revolução, né, o movimento constitucionalista, certo? Então, o que seria esse movimento constitucionalista? Uma das alegações do Getúlio Vargas é que ele governaria por meio ali dos decretos-lei até que uma nova Constituição ficasse pronta, né? Então, ele deveria convocar uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia ia discutir e elaborar uma nova Constituição que entraria em vigor. A partir daí teríamos eleições e aí um novo processo político se daria. Mas a gente já sabe que o Getúlio foi adiando isso. Então, em 1932, aqui no estado de São Paulo, começaram diversos movimentos encabeçados pelas elites paulistas, também por estudantes, né, intelectuais e pessoas que tinham interesse de ou apressar essa Constituição ou tirar o Getúlio Vargas do poder, tá? E aí começa esse movimento que teve como estopim aí o evento conhecido como MMDC. Vamos voltar lá para nossa lousa, tá? Depois, se vocês podem pesquisar um pouquinho melhor, né? Mas esse movimento aí do MMDC, na verdade, marca a morte de 4 estudantes, né, da Faculdade de Direito da USP, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso a sigla é MMDC. Né? Então, eles foram mortos em um protesto que estava justamente questionando, né, a ausência dessa Assembleia Constituinte, a demora dessa Constituição a acontecer. E aí, a Revolução de 1932, ela é deflagrada aí no dia 9 de julho daquele ano. Por isso que aqui no estado de São Paulo, 9 de julho é feriado. E a gente consegue ver muitas ruas, praças, hospitais, com o nome 9 de julho. Mas vocês já repararam que alguma coisa aqui no estado de São Paulo com o nome Getúlio Vargas é mais difícil de encontrar? Pois é uma espécie de reflexo, né, dessa rivalidade que já houve entre os paulistas e essa figura política aí, o Getúlio Vargas. O que aconteceu, professora, nessa revolução? Os paulistas ganharam? Os paulistas perderam? Bem, houveram muitos apoios, né, financeiros principalmente, das elites paulistas que ali, vamos dizer, bem a grosso modo, improvisaram o exército contra as próprias forças federais que estavam do lado de Vargas, tá? Então, vocês já devem imaginar aí que os paulistas foram derrotados. Mas a gente diz que os paulistas foram derrotados militarmente, ou seja, na batalha, porque politicamente eles conseguiram, sim, alguns avanços. Será que a Constituição saiu aí, Pro? Vamos voltar lá para a nossa linha do tempo, né? Tá bem bagunçadinha, tadinha, mas eu tenho certeza que no seu caderno você está fazendo com bastante capricho aí na escola, tá? Então, olha só, aqui a gente vai ter a Constituição de 1934, finalmente saiu, e aí a gente inaugura uma outra fase do governo de Vargas, que é o governo constitucional. Já em 1932, eles tinham feito aí, né, o Getúlio Vargas tinha colocado em vigor o Código Eleitoral. Código Eleitoral. Tá? O Código Eleitoral, ele é importante porque ele vai colocar aí em prática o voto secreto e o voto feminino, ou seja, a partir de 1932, as mulheres poderiam votar. Ainda não eram as leis eleitorais como a gente conhece, mas já era um grande avanço. E o que estava previsto é que em 1934 teriam eleições. Então, vocês já imaginam aí a empolgação do pessoal, né? A gente viu na aula passada que anteriormente existia todo um histórico aí de fraudes, de desorganização, de eleições não idôneas, né? Muito suscetíveis a fraudes. E quando a gente tem esse processo do voto secreto, o voto feminino, isso dá uma segurança maior e dá também a possibilidade de participação para grupos que antes não tinham sido atendidos, né, nessa questão da democracia, que era um caso das mulheres, por exemplo. Então, a gente já pode considerar aí um avanço, tá?
Outra coisa interessante que faz parte aí da Constituição de 1934 é que ela estabelece o Brasil como uma república federativa. Vocês repararam que no texto que a gente leu agora há pouco apareceu assim, Estados Unidos do Brasil? Era assim que o Brasil era chamado oficialmente. E a partir de 1934 passa a ter a denominação que a gente conhece hoje, República Federativa do Brasil. Tá? Então isso significa que os estados eles vão ter uma certa autonomia política, fiscal, como é o modelo de hoje. Tá? E uma outra coisa muito importante também é que o poder político estaria dividido em 3 instâncias: executivo, legislativo e judiciário. Também o modelo que nós conhecemos atualmente. Outras importantes aí, implementações da Constituição de 34 são a Justiça Eleitoral, que foi criada, e também a Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho ela vem muito aí de encontro a reivindicações de grupos, né, operários, trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos, já que a industrialização do Brasil vinha crescendo, né? Aqui no Sudeste, em outras regiões também existiam muitos operários. Claro que também no primeiro setor, né, no setor agrícola, os trabalhadores também tinham ali relações muito precarizadas e a Justiça do Trabalho vai implementar aí as leis trabalhistas que a gente até comentou um pouquinho através da interação lá na aula passada. Então a gente consegue perceber alguns avanços, né, em relação ao que existia antes. Olha aí a questão da revolução, da transformação, né, e coisas que se refletem nos dias atuais aqui no nosso país também. Mas nem tudo é só alegria, né? Olha só, todo mundo na expectativa de votar, né, umas eleições mais seguras, agora tem justiça eleitoral, voto secreto, vamos eleger outro presidente, certo? Errado. Tá? Porque em 1934 ficou estabelecido que as primeiras eleições seriam indiretas, ou seja, o Congresso é que votaria para presidente. E aí quem é que o Congresso elege? Getúlio Vargas. Então é assim, ele vai ficar mais um tempinho no poder. E aí a gente vai ter a terceira e última fase, vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo, que inicia-se em 1937. Em 1937 é que teriam, perdão, em 1938 teriam novas eleições, mas elas não ocorrem porque vai entrar aí a fase do Estado Novo. Tá? O Estado Novo ele foi marcado aí por algumas mudanças, né? Alguns movimentos no cenário político que acabaram sendo reflexo de também cenários que aconteciam fora do Brasil. Então, o Estado Novo, que foi a parte ditatorial do governo de Vargas, ele tem reflexo direto no que estava acontecendo na Europa com a ascensão dos regimes totalitários. É como se no mundo inteiro existisse uma certa polarização e essa polarização se refletiu aqui inevitavelmente. Então, só para pontuar para vocês rapidamente, voltando aqui para a nossa lousa, alguns grupos de oposição ao próprio Getúlio Vargas começaram a surgir bem antes aí, tá? A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira. A ANL, ela estava muito ligada aí a pautas, né, mais nacionalistas, né, eles defendiam nacionalização de empresas, né, muito assim, aproximados do espectro político à esquerda, né, liderados aí pelo Luiz Carlos Prestes, que tinha sido uma figura importantíssima do tenentismo, né, então a questão das pautas sociais era muito forte aí para esse grupo. Já a AIB era muito mais alinhada com alguns preceitos dos regimes totalitários da Europa, né, a ação integralista brasileira. Então, algumas das características, algumas das defesas desse grupo eram aproximadas desses regimes totalitários. Esses dois grupos só tinham uma coisa em comum: oposição a Getúlio Vargas. Mas um deles acabou se aproximando um pouquinho, que foi a AIB. E a AIB conseguiu aí articular um golpe, né,
um golpe não, uma tentativa através de um plano chamado Plano Cohen. E a partir daí, né, isso se desenhando como uma ameaça política ao poder de Vargas, ele acaba decretando estado de sítio em novembro de 37 e inaugura essa fase ditatorial que é o Estado Novo. E, infelizmente, eu vou ter que passar a bola aí para os professores da sala de aula comentarem o que foi o Estado Novo numa aula posterior junto com vocês, porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu sei que ficou corrido, mas mesmo assim eu espero muito que vocês tenham gostado aqui da aula. Peço perdão pela letra feia, né? Quem sabe nas próximas fica um pouquinho melhor. E eu espero encontrar todos vocês aqui na semana que vem. Não deixem de avaliar a nossa aula, vai aparecer um QR Code e um link aí para vocês fazerem a avaliação. Um abraço a todos e até a próxima!